Olá, o tema do nosso vídeo é Justiça de Transição e Direito à Memória. Mas, primeiramente, o que seria essa Justiça de Transição? A Justiça de Transição nada mais é do que um conjunto de medidas que são criadas ou mecanismos adotados para que uma determinada população de uma determinada região se sinta reparada por algum dano que aconteceu, por violações também dos direitos humanos dessa população ou de um determinado indivíduo. Então, quando um grande evento ou uma catástrofe acontece em uma determinada localidade, em algum momento da história, entra aí em ação a justiça de transição, que é para trazer de alguma forma um consolo, uma reparação para essas vítimas desse determinado acontecimento. E também o que seria o direito à memória. O direito à memória também seria para que essas vítimas dessa catástrofe, desse grande acontecimento, não deixasse cair no esquecimento aquilo que aconteceu naquela região, como por exemplo o Holocausto que aconteceu na Alemanha, né? Então serve para que as pessoas não só da Alemanha, mas de todo o planeta, de todos aqueles que se sentiram de certa forma atingidos, mesmo que indiretamente. Então o direito à memória é para isso, para que aquele determinado acontecimento não caia no esquecimento e para que as pessoas também possam ter mais conhecimento, um conhecimento mais aprofundado sobre aquele grande evento que aconteceu naquela determinada região. Em relação ao Holocausto, temos o dia 27 de janeiro, que é dedicado às vítimas dessa tragédia, às vítimas do Holocausto. Então, foi determinado pela ONU que o dia 27 de janeiro seria o Dia Internacional em homenagem às vítimas do Holocausto. O Holocausto, como muitos sabem, foi o maior genocídio da história da humanidade. Foi o maior extermínio em massa de pessoas da história da humanidade. Foram 6 milhões de pessoas exterminadas. Essas pessoas foram exterminadas pelos nazistas. Nazistas faziam parte de um movimento chamado nazismo, onde as pessoas se achavam superiores aos demais. Os nazistas, eles se instauraram no poder na Alemanha por volta de 1930. Os alemães, eles se consideravam uma raça superior. Então, quem era considerado por eles, na ótica deles, diferente, eram-se considerados inferiores, como judeus, deficientes físicos, mentais, ciganos. Então, todas as pessoas que para eles não faziam parte daquele movimento, não eram alemães de pele clara e fisicamente perfeitos, eles eram considerados inferiores. Então os alemães se juntaram, né, e formaram um movimento chamado nazismo, que matou 6 milhões de pessoas na Alemanha na década de 1930. E o maior líder desse movimento, considerado o cabeça aí do nazismo, foi Adolf Hitler. Adolf Hitler, ele foi considerado o pai do nazismo, né? Foi ele que liderou tudo, foi ele que liderou todo esse movimento. Mas, infelizmente, na época em que o nazismo foi desencabeçado, que eles começaram a serem perseguidos, a serem procurados, os nazistas, Adolf Hitler covardemente fugiu e se suicidou. Então, Adolf Hitler, que foi o líder do nazismo, ele nunca chegou de fato a ser punido, né, por todas as atrocidades, por todos os crimes, por ter tirado a vida de milhões de pessoas, porque ele infelizmente se suicidou. Assim como muitos outros nazistas, muitos outros que também faziam parte daquele movimento, nunca chegaram a ser punidos, porque uns fugiram, outros morreram, outros nunca sequer chegaram a ser encontrados. Então, é um grande movimento, uma grande catástrofe que faz parte da história da humanidade, não só ali da Alemanha, que foi onde aconteceu, mas impactou, mesmo que indiretamente, toda a humanidade por várias gerações e continuará impactando. Então, as próximas gerações que surgirem, vai ser importante elas acessarem a memória do que foi o Holocausto. Em 31 de março de 1964, militares contrários ao governo de João Goulart destituíram o então presidente do poder e assumiram por meio de um golpe. O governo comandado pelas Forças Armadas durou 21 anos
e implantou o regime ditatorial no país. Daí em diante foram cometidas inúmeras atrocidades contra os que se opunham ao regime. Estudantes, intelectuais e engajados políticos foram as principais vítimas. Uma das características deste período foram as promulgações de atos institucionais. Os atos institucionais tinham como intenção legalizar o que era ilegal. Nesse período, a Constituição que vigorava era a de 1946, onde transformava atos autoritários em medidas com aparências institucionais. Durante o período foram promulgados 17 atos institucionais e regulamentados por 104 atos complementares, que garantiram uma forte centralização política e administrativa do Brasil. Entre eles estão o AI-5. O AI-5 autorizava que o presidente da República, independente de qualquer apreciação judicial, ao decretar o recesso do Congresso Nacional e de outros órgãos legislativos e também intervir nos estados e municípios sem as limitações previstas na Constituição. A justiça de transição, ela pode ser entendida como um conjunto de ações, dispositivos e estudos que surgem para enfrentar e superar momentos de conflitos internos, violação sistemática de direitos humanos e violação massiva contra grupos sociais ou indivíduos que ocorreram na história de um país. O direito contra a memória corresponde ao reconhecimento dado às vítimas e a toda a sociedade que o Estado e setores foram responsáveis por violações de direitos humanos.